Sim, se Freud estivesse vivo, provavelmente ele começaria com uma pergunta incômoda: por que que a injustiça dói tanto? Porque não é apenas aquilo que perdemos, é aquilo que foi nos negado indevidamente. Quando alguém que recebe algo que acreditamos merecer, enquanto nós somos privados disso, nasce uma ferida que mistura raiva, impotência, comparação e muitas vezes ressentimento. A pessoa injustiçada pode ficar mentalmente presa ao acontecimento. Sim. Por que fizeram isso comigo? Por que com ele e não comigo? O que eu fiz para merecer isso? Sim, a mente tenta encontrar uma explicação, porque admitir que certas coisas aconteçam sem uma lógica moral é extremamente angustiante. E talvez uma das dimensões mais cruéis da injustiça seja esta. Às vezes, depois que o acontecimento termina, a vítima continua psicologicamente dentro dele, dentro daquele acontecimento. E a pessoa que causou a ferida segue a vida. E nós continuamos discutindo com ela em nossos pensamentos. Sim. Bem, tem uma filósofa alemã, Hannah Arendt, creio que é isso, nos traz uma reflexão fundamental. Arendt mostrou que grandes injustiças nem sempre são produzidas por monstros extraordinários. Às vezes, elas são produzidas por pessoas comuns, que deixam de pensar criticamente, obedecem, reproduzem regras ou simplesmente escolhem não enxergar. E isso torna tudo muito mais perturbador. A justiça, ela não depende apenas de pessoas perversas. Ela também pode crescer em pessoas comuns que deixam de questionar. Sim, deixam de questionar. Talvez então a pergunta mais profunda seja: o que a justiça revela sobre quem o pratica e sobre quem a sofre? Bem, quem pratica a injustiça pode revelar abuso de poder, controle, covardia ou simplesmente uma incapacidade de reconhecer o outro como semelhante. E quem sofre pode descobrir algo igualmente importante. Até onde consegue lutar sem se destruir. Porque existe uma diferença entre não aceitar uma injustiça e a permitir que ela defina a própria identidade. Isso não pode acontecer. Talvez amadurecer não seja deixar de se indignar. É aprender a dizer: eu não aceito o que fizeram comigo, mas também não permitirei que aquilo que fizeram determine quem eu sou ou quem eu vou me tornar. Nunca. Então, colega, olhe para a sua ferida, toque nela, reconheça a dor,
mas não faça dela a sua morada. O que aconteceu com você faz parte da sua história, mas não precisa ser o autor do seu futuro. A injustiça pode ter deixado marca, sempre deixa. Pode ter mudado você. Alguns mudam. Pode até ter tirado algo que jamais será recuperado. Sempre tira. Mas não entregue a ela o poder de decidir quem você será. Ok? Porque no fim, talvez a verdadeira vitória ela não seja fazer o outro pagar pelo que fez. Talvez seja olhar para tudo isso e conseguir dizer: eu não escolhi o que fizeram comigo, mas ainda posso escolher o que farei com aquilo que fizeram comigo. E talvez seja aí que a ferida começa finalmente a deixar de ser uma prisão. Porque aquilo que fizeram com você pertence à sua história. Mas aquilo que você fará depois pertence às suas escolhas. Pense.